Graça e paz do Senhor Jesus, uma abençoada quinta-feira para você e para sua família. Seguimos aqui com o nosso estudo bíblico devocional e hoje estamos entrando em 1 Samuel capítulo 5. Depois de toda a situação que envolveu Eli, seus filhos e também o povo de Israel e o roubo da Arca da Aliança, levaram a Arca da Aliança, os filisteus levaram a Arca da Aliança. Hoje nós entramos num novo capítulo onde a arca foi parar e o que aconteceu durante a sua estadia no meio do povo filisteu, dentre os deuses com D minúsculo que os filisteus adoravam. Então quero que você abra sua Bíblia, a gente vai ler aqui os 7 primeiros versículos e nós veremos já nesses versículos iniciais aqui de 1 Samuel capítulo 5, que grande é o poder do nosso Deus e que esse poder continua sendo grandioso até os dias de hoje. Então vamos à leitura do texto. O texto bíblico diz assim para nós: Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer a Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da estátua dele. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o puseram de volta no seu lugar. Na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o corpo tinha ficado no lugar. Por isso, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: A arca de Deus, do Deus de Israel, não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Pois bem, por que aconteceu o que aconteceu? Por que aconteceu de o povo de Israel ter a primeira derrota? 4, 5 mil homens foram mortos na batalha. Depois eles têm a ideia de trazer ali a Arca da Aliança, a presença de Deus, para o meio do acampamento, sem ter a permissão para isso, diante do aval do próprio Eli, que não se contrapôs a tal decisão. A arca vem, eles enfrentam novamente os filisteus e aí a derrota é ainda maior, cerca de 30 mil homens perdem suas vidas. E logo depois disso, nós vimos também no texto de 1 Samuel capítulo 4, a arca é roubada, tirada de Israel e é levada então até o templo de Dagon. Vimos também, no finalzinho do texto, a tragédia dentro da família de Eli, acaba se cumprindo toda a profecia dada por aquele profeta anônimo. Agora, por que tudo isso acontece? Aconteceu porque Deus quis. A soberania de Deus aqui não está em xeque. Deus não errou, Deus não joga dados, Deus não simplesmente jogou na loteria para ver o que daria. Não, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe que o povo de Israel está distante dele. Ele sabe que as 2 derrotas sofridas, totalizando ali perto de 35 mil homens, era necessário ser vivida, era necessário ser experimentada para que começasse a dependência do povo, para que o povo voltasse a depender de Deus por completo. Então o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo, e quando a arca é tirada dali e é levada então até o templo de Dagon, e acontece o que acontece, mostra claramente que Deus ainda continua soberano. Deus continua em evidência, Deus continua ainda no controle de toda a situação. Esses 7 primeiros versículos aqui mostram para nós a Arca da Aliança em Asdod. Richard Phillips, um teólogo, destaca que a filosofia secular, a teoria da evolução, o comunismo, o nazismo, o racionalismo, o hedonismo, a ideologia de gênero, a desconstrução dos valores morais, o ataque frontal à instituição do casamento, o pragmatismo, o relativismo, o sensualismo, a prática criminosa do aborto e o incentivo à homoafetividade são os filisteus modernos que existem por aí nos nossos dias. Podemos levar isso em consideração porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 nos ensina: sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, tudo que está descrito no Antigo Testamento. Então hoje existem também esses filisteus modernos. Eles não querem destruir Deus, eles querem que Deus se adeque aos seus padrões. Então, eles querem de todas as maneiras defender
o aborto, usando e se utilizando da palavra de Deus para que de alguma maneira eles se sintam dentro da vontade do Criador, quando na realidade sabemos muito bem que tanto esse assunto do aborto quanto o assunto da homoafetividade não se encaixam com a palavra de Deus e não podem ser defendidos à luz da palavra de Deus, senão as próprias filosofias pessoais desses que acabam defendendo ou tentando, de alguma maneira, ser cristão vivendo em pecado. Não é possível. Vimos isso nos capítulos anteriores. Não dava, e cabode, a glória se foi. Por que a glória se foi? A glória se foi porque o pecado entrou. Aonde existe o pecado não existe glória, não existe presença, não existe direção do Espírito Santo. O Espírito Santo só pode dirigir uma vida que ele tem o controle. Agora, se uma vida é controlada pelo pecado, ele não pode dirigir, ele não pode direcionar, ele não pode trazer a graça, o favor, a direção, ele não pode preencher, não existe essa possibilidade. Então vemos aqui claramente aqui nesse texto bíblico o que está acontecendo aqui. Então a arca é tirada do meio do povo de Israel, ela é levada até os pagãos filisteus, é deixada ali diante de Dagon, mas vemos também que por 2 vezes esse mesmo Deus dos quais os filisteus adoravam, que é o pai de Baal, o Deus Dagon, esse mesmo Deus aí que eles adoravam acabou caindo de cara de frente para a Arca da Aliança, demonstrando claramente que não existe outro Deus além do Deus de Israel. Dagon era considerado o Deus das colheitas, visto como o padroeiro da prosperidade e a fonte de toda a riqueza na agricultura. Sua origem recua ao 3º milênio antes de Cristo, na Mesopotâmia. A Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus não porque esses fossem mais fortes, mas porque Deus assim o quis. Deus quis que o povo de Israel entendesse, compreendesse a lição que ele estava tentando ensinar. E para que isso acontecesse, era necessário que a arca fosse retirada então do povo de Israel. Foi o Senhor quem entregou os israelitas nas mãos dos filisteus e foi o Senhor que permitiu que a arca da aliança fosse tomada, capturada e levada ao templo de Dagon. A arca foi tomada, mas o Deus de Israel não foi vencido. Vimos isso claramente no texto que nós acabamos de ler. Deus julgaria os filisteus mostrando sua supremacia sobre os seus deuses e o seu juízo sobre o seu povo. Tanto é que a pestilência entra dentro ali desse acampamento dos filisteus, dessa cidade dos filisteus, e vem trazendo também grande destruição. Então, em primeiro lugar aqui, a arca é tida como um troféu. A captura dela é tida como um troféu. Depois da humilhante derrota dos israelitas em Ebenezer, os filisteus tomaram a arca de Deus como troféu de vitória, em homenagem à superioridade de Dagon, e a levaram a Asdod. Ali não era uma guerra entre filisteus e israelitas, na realidade era uma batalha mesmo espiritual entre o Deus de Israel e o Deus Dagon, os deuses dos filisteus, que eles eram politeístas, não eram monoteístas como os israelitas. Então a batalha estava além de simplesmente um campo de batalhas onde os homens se enfrentavam. A batalha era muito maior. Mas de manhã Dagon está caído perante Deus. A derrota de Deus, isto é, a derrota dos hebreus, redunda em vitória divina sobre os filisteus. O mesmo acontece na cruz. O corpo morto de Jesus era o troféu da vitória de Satanás. Satanás achava então que tinha vencido a batalha, mas, por meio da morte de Cristo, o poder de Satanás foi destruído. Seu triunfo tornou-se sua derrota suprema. Jesus saiu vitorioso da tumba e nós saímos junto com ele. Então, vemos aqui também uma ligação. O fato da Arca da Aliança estar no meio ali do templo de Dagon, foi levada pelos inimigos do povo de Israel. Parece que tudo está perdido, mas não é assim. Quando nós entramos no Novo Testamento, quando Jesus está ali sendo crucificado, a morte mais terrível que já existiu, na realidade, ali na cruz do Calvário, é que ele está liberando vida sobre nós. Então Deus tem o controle de tudo. Ele nunca perde o controle da situação. Ele é um ser superior, ele é um ser supremo, ele é um ser soberano. E nós lhe devemos total submissão. Total submissão. Então, em segundo lugar aqui, a Arca da Aliança é introduzida no templo de Dagon. Como que ela é introduzida? Os filisteus a colocaram no templo do Deus em Asdod, supondo que Dagon era mais forte e mais poderoso que Javé. Warren Wiersbe diz que na mitologia filisteia, Dagon era o deus principal, pai de Baal, deus da tempestade, cuja adoração causou tantos transtornos
a Israel. Na mente dos filisteus, a disputa não era entre Israel e Filístia, mas entre o Deus de Israel e os seus deuses, pois eram politeístas. Os filisteus, porém, equivocaram-se. A captura da arca não era uma fraqueza do Deus de Israel, mas sim uma estratégia para trazer o seu povo para perto, em total submissão a ele. Foi a maneira como Deus encontrou, e mostra isso claramente também no texto bíblico e nos textos que estão por vir. Em terceiro, o juízo de Deus, do Deus vivo, Adagon, Deus filisteu, o Deus morto. Vemos isso aqui, quando os asdoditas se levantaram na madrugada, os filisteus, na manhã seguinte, encontraram Dagon caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor, como se o Deus deles estivesse honrando o Senhor, o Deus de Israel, reconhecendo a superioridade do poder do Senhor, com S maiúsculo, sobre o seu Senhor Dagon, com D minúsculo, com S minúsculo. Então, esse era o lugar de Dagon. Dagon não estava acima de Deus, mas Deus acima de Dagon. Por isso, mostra-se claramente aqui que Deus está no controle de tudo. Tim Chester, ele diz o seguinte: diante de Deus, todos os outros deuses precisam cair. Somente o Senhor, o Deus de Israel, tem peso. Somente Deus tem substância. Todos os outros deuses precisam de ajuda para ser colocados de pé. O peso da glória de Deus esmagou Dagon, os filisteus e também o seu próprio povo. Esse texto também nos ensina sobre o juízo de Deus sobre os habitantes de Asdod, versículos 6 e 7. Não foi somente Dagon que caiu com o rosto em terra diante do Senhor, da arca da presença de Deus. Vemos aqui claramente também que Deus não apenas humilhou o Deus dos filisteus, mas também trouxe grande desfavor ao povo filisteu. Ele castigou duramente os habitantes de Asdod, que adoravam Dagon, assolando-os e ferindo-os com tumores. Enquanto as mãos de Dagon foram cortadas, as mãos do Senhor pesaram sobre o povo que adorava o Deus Dagon. Então fica aqui claramente perceptível de que o Deus de Israel não era dependente do povo de Israel, mas o povo de Israel era totalmente dependente, ou deveria ser totalmente dependente de Deus. Meu irmão e minha irmã que me ouve aqui nesta manhã, Deus não precisa de você, nem de mim, mas nós precisamos dele. Nós carecemos da sua graça, do seu favor, do seu amor, da sua presença. Nunca se esqueça disso. Leve isso para a sua vida. É você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você. Aqui o que acontece nesse texto bíblico mostra claramente de que Deus estava aqui. A Arca da Aliança, a presença de Deus, mostra claramente a derrota desse povo acontecendo ali na cidade de Asdod. Eles não podiam com a Arca da Aliança, eles não podiam com a presença do Deus Todo-Poderoso. O que você pode levar para a sua vida? Não existe outro Deus além do nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se porventura você tem vivido uma vida dupla, você tem adorado a Dagon, sendo quase que um filisteu, adorando os deuses do presente século, se entregando aos prazeres da carne, vivenciando o aborto, a homoafetividade, o roubo, a injúria, a miséria, o egoísmo e tantos outros pecados. Eu convido você a derrubar esses ídolos na sua vida, a destituir esses ídolos na sua vida e perceber que não existe nada mais gracioso e maravilhoso do que a presença de Deus. Não existe nada mais poderoso do que a graça e o favor de Deus em nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe e nos conserve em santidade diante dele. Amém? Pai, obrigado por esta manhã e pelo seu cuidado. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado pelo seu grande poder demonstrado diante daquele povo corrupto que eram os filisteus e que continua a reverberar até o dia de hoje. Obrigado, Jesus, porque quando o mundo achou que o Senhor estava morto, na realidade, o Senhor estava trazendo vida a todos nós. Obrigado pela tua morte na cruz do Calvário, pelo teu sangue derramado. Obrigado, Jesus. Me ensine todos os dias a te honrar como o Senhor merece ser honrado, a te adorar como o Senhor merece ser adorado e deve ser adorado. Me ensine, Jesus, todos os dias a experimentar da tua graça, do teu favor e da tua glória.
Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e amanhã estaremos juntos aqui novamente. Fique na paz do Senhor Jesus.